Caríssimos irmãos e irmãs na fé, nós vivenciamos como igreja, como paróquia, os últimos dias, a solenidade de nossa mãe, rainha e padroeira. Tempo de graças, tempo de bênçãos que foram derramadas sobre o nosso povo. E a festa de Nossa Senhora, que está inserida no contexto do tempo do Advento, é para nós uma recordação feliz ao coração, de que aquela que foi preservada da mancha do pecado original, assim o foi, para que o Salvador pudesse vir ao mundo. E assim entramos na espiritualidade do Advento, que é a preparação para celebrarmos o Natal do Senhor. Mas é para nós, povo cristão, também uma preparação contínua, na certeza da promessa que o Senhor nos fez. Aquele que veio, novamente virá, e Ele está presente no meio de nós. Por isso o Advento para nós é esta caminhada contínua de preparação, onde vigilantes procuramos todos os dias o caminho da conversão, procuramos a santidade para estarmos próximos de Deus. E hoje já celebrando o terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, somos convidados a nos alegrarmos pela proximidade do Natal, mas principalmente pela proximidade do nosso Deus, Deus que se faz próximo, se insere na nossa vida, mergulha na nossa história. E a liturgia de hoje nos ajuda a rezar justamente este caminho, a percebermos a felicidade que vem de Deus, a percebermos este agir de Deus na nossa história, no mundo ainda mergulhado nas tristezas, no mundo onde muitas vezes o poder das trevas quer nos dominar e nos roubar da alegria de Deus, alegrarmos-nos no Senhor. A primeira leitura de hoje ela é tirada da profecia de Sofonias. E o profeta então já nos convida em Deus a nos alegrarmos. Assim ele nos diz: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Alegra-te, exulte teu coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. Ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Somos então convidados, diante da boca do profeta, nos alegrarmos por esse gesto de Deus. Ele revogou a sentença da nossa condenação. Que sentença é essa, meus irmãos e minhas irmãs? Se voltarmos um pouquinho até o livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus tudo criou. Por fim, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e deu a estes o poder de dominar toda a criação. Mas pelo fruto da desobediência, eles perderam o olhar da graça de Deus. A condenação de saírem do paraíso, a condenação de estarem longe do olhar de Deus. E assim, Deus, ao longo da história, no seu coração compassivo, olhou para aqueles que ele tinha criado e no desejo de atraí-los para junto de si, Deus rompe esta palavra da condenação e tira de nós esta sentença. Por isso, assim prediz os profetas. Assim, por fim, o próprio Cristo Jesus vem a nós para nos dizer da salvação, do céu que se abre para todos nós. E por isso nos convertermos necessariamente neste caminho, buscando a santidade para alcançar este lugar que o Senhor oferece a todos nós. Nos alegramos, porque em Cristo, a palavra de Deus encarnada, o céu novamente se abre. Já São Paulo, na segunda leitura de hoje, na sua carta à comunidade Filipenses, São Paulo também nos convida a nos alegrarmos. Ele assim nos diz: alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Nos alegramos, irmãos e irmãs, na certeza de que a alegria do Senhor que vem a nós, agora precisa ser comunicada, ela precisa ser transmitida. A alegria do Senhor que vem ao nosso coração deve ser levada a todos os irmãos e irmãs. E por isso São Paulo diz, diante até do que o próprio Cristo diz, só Deus é bom. E porque só Deus é bom, Ele oferece a nós a sua bondade, mas nós precisamos ser reflexo dessa bondade. Nós precisamos levar a bondade do Senhor aos irmãos e irmãs. E aí Paulo então vai dizer que a vossa bondade seja conhecida entre todos os homens, que nós possamos conhecer a bondade de Deus, mas que nós possamos também comunicá-la pelos gestos, pelas ações, repercutirmos daquilo que de Deus recebemos. Recordo que já disse em outros momentos, tudo que de Deus nós recebemos é para que ao chegar a nós também seja ofertado aos irmãos e irmãs. Então nos alegramos, porque o nosso Deus que é bom,
O Deus que está presente no meio de nós, Ele se faz próximo de nós, Ele nos ajuda, suavizando nossas dores. E mesmo que nós possamos trazer diante de nós nesta liturgia nossas tristezas, incompreensões, o nosso luto, nossas perdas, nossas lágrimas, alegrar no Senhor porque nele está a nossa esperança, alegrar nele porque Ele tudo transforma, Ele enxuga as lágrimas, Ele nos dá uma palavra que nos enche de alegria, Ele nos dá uma palavra que renova a nossa esperança. E assim fazendo com que a bondade de Deus chegue a todos os corações, nós vivemos aquilo que o Evangelho de hoje nos recorda. Estamos lá no capítulo 3 de São Lucas. E Lucas, ele agora narra uma palavra de João Batista, aquele que vem ser o precursor, preparar os caminhos do Senhor. E João Batista, que estava no rio pregando e batizando, ele começa também a catequizar, evangelizar. Muitos que ali foram para o batismo começam a questionar João, e agora? O que devo fazer? Porque não basta o batismo de conversão, é preciso a mudança de vida. Como também para nós, não basta os preceitos da fé, não basta o preceito da liturgia dominical, não basta sermos batizados, crismados, não basta a gente contribuir com a comunidade, é preciso ter um coração convertido. É preciso que nossas atitudes estejam em Deus e sejam por Deus. É preciso que nós sejamos levados pelo Espírito do Senhor para sermos melhores a cada dia, porque senão é rito pelo rito, são ações pelas ações. Então o que nós também podemos fazer para sermos melhores em vista do céu? E João então começa dizendo, aquele que tem 2 túnicas, dê uma quem não tem. Aquele que tem comida, faça a mesma coisa. Nós não podemos ser felizes, não podemos nos alegrar por termos a mesa farta, se a mesa do irmão falta pão. Não podemos nos alegrar por recebermos bênçãos nesta vida, enquanto outros, em detrimento até do nosso desamor, do nosso descaso, padecem. Não podemos estar verdadeiramente alegres no Senhor, se ainda vivemos a indiferença que mata, que fere. Por isso que o ensinamento que João aqui dá, é o que o próprio Jesus mais tarde, ele vai nos dizer, tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e me visitastes. Eu era estrangeiro e me acolhestes em sua casa. E quando nós aprendemos a partilhar, a viver o que o próprio Evangelho nos diz, nós vamos realmente alcançando a graça do céu. E assim nos recorda a palavra de Deus. Há muito mais alegria em dar do que em receber. E, de fato, quanto mais ofertamos, quanto mais saímos de si para partilhar, mais nós recebemos. Quem tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem. Nós ainda vivemos nessa cultura, diante da ganância humana, de querer tudo para si. Quantas vezes nós colocamos nossa alegria, nossa felicidade, de maneira tardia, naquilo que podemos conquistar. É uma loucura para nós, na nossa humanidade, querer deixar para depois a felicidade para que a gente agora possa conquistá-la depois. Quantas pessoas se matam de trabalhar, eu quero trabalhar muito para poder ter uma casa bonita, para ter um carro do ano, para fazer isso e fazer aquilo. Eu vou ser muito feliz quando eu construir a minha família, quando eu edificar o meu lar. O que temos é o hoje. E por isso a alegria do mundo ela é passageira, porque como um sopro ela passa. Mas a alegria como um dom de Deus ela é perpétua na nossa vida. Então devemos nos alegrar hoje e começar a nos alegrar por partilhar daquilo que de Deus nós recebemos. Também ali os cobradores de impostos perguntam a João, e nós o que devemos fazer? E João vai dizer, não cobreis nada além do que foi estabelecido. Nós às vezes, irmãos e irmãs, queremos tirar proveito das situações por causa da ganância financeira, por causa de títulos, de posses, por causa do poder que inebria o ser humano. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A gente tem que ser justo. Nós temos que praticar a justiça. E por isso que adiante, João ele vai dizer para aqueles que também, como soldados, perguntam para ele, ele diz assim, olha, não fiqueis insatisfeito com o vosso salário, não tomeis à força dinheiro ninguém, nem façais falsas acusações. Então a gente precisa, acolhendo aquilo que nos é concedido, ali construir um caminho de felicidade, mas nada façamos em detrimento do outro, que nada nós possamos fazer para prejudicar alguém, com palavras,
com julgamentos, que nós não sejamos capazes de usar de malícia para prejudicar ninguém, porque aí não está a alegria, dom de Deus. Que a gente não use de esperteza para defender o que é nosso, os nossos cargos, aquilo que a gente vive exercendo, mas que a gente tenha sensibilidade de abrir o coração e, na providência de Deus, acolher os caminhos que Ele nos propõe. Este é um início de uma vida feliz em Deus, quando verdadeiramente nos permitimos nos alegrarmos no Senhor e não nos contentarmos com as alegrias da vida, não nos contentarmos com as migalhas que nos são dadas, muitas vezes na realização dos prazeres, nas nossas satisfações pessoais. Tudo isso passa. O que nos faz feliz, meus irmãos, é a garantia do céu, é a garantia da vida eterna em Deus. Por isso, o nosso advento, neste caminho da espiritualidade, está sendo assim vivido. A cada semana acendemos uma luz, para nos recordar que nós somos filhos da luz. Nos preparamos para acolher aquele que é a luz. E cada vela que se acende vai se tirando de nós o poder das trevas. Que Deus possa iluminar os recantos do nosso coração, para que não nos deixemos ser dominados pelo mal, para que não nos deixemos ser levados por aquilo que é perverso, porque no mundo já há perversidade demais. Há muita maldade entre nós e que não permite que o nosso povo seja feliz. Nós precisamos iluminar o nosso coração e colocar tudo em Deus. Lá no primeiro domingo, vocês receberam, diante de um propósito para viver a espiritualidade deste tempo, pequenas sementes para plantar, semear em Deus os nossos sonhos, nossa vida, nossos projetos. Como está o sonho de vocês? Já estão crescendo? Sim? Então é preciso cuidar. E daquilo que a gente vai cuidando em Deus, a certeza de que vai frutificar. Então quero te convidar, e assim encerro essa partilha, que nesta semana da alegria, você dedique ali daquela mudinha que você semeou no seu sonho em Deus, a rezar, a sonhar em Deus para que o seu sonho esteja em Deus. E aí no próximo domingo, nós vamos trazer os frutos daquilo que semeamos em Deus e depositaremos ali aos pés do presépio, aonde o sol da justiça nascerá, para que os nossos projetos, nossos sonhos, nosso caminho, nossa alegria esteja nele. E assim possamos reconhecer, Ele é a nossa alegria. Ele é esta causa de alegria que transforma o nosso luto, a nossa dor, o nosso pranto, e assim tudo confiar a Ele. Então rezemos nesta semana e pedindo a Deus que desperte em nós a alegria para nos alegrarmos com os irmãos na conquista de todos, mas que a nossa maior conquista possa ser o céu. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos ilumine e nos fortaleça na sua graça, hoje e sempre. Amém.